Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Igor do canal Investidor de Valor e hoje eu venho aqui fazer uma reflexão com vocês sobre algo que eu estou refletindo já há alguns meses. Bom, eu nunca disse aqui no canal, mas eu já estudo sobre investimentos há algum tempo, já fazem aproximadamente uns 10 anos. Mas nesse tempo eu passei por várias fases de amadurecimento em relação ao investimento. Bom, já fiz várias cagadas, pode-se assim dizer, desde fazer day trade até investir apenas em tesouro direto e depois zerar minha posição em tudo. Até chegar nos dias de hoje, que eu comecei a partir de julho de 2023, que é investindo por longo prazo. E eu vou dizer para vocês que o meu conhecimento hoje me deixa muito seguro para fazer meus investimentos. Porém, uma coisa tá me tirando um pouco o sono ultimamente, é o tal do Bitcoin. E eu vou mostrar uma coisa para vocês que talvez alguns já saibam, mas isso me chocou bastante quando eu fiz a comparação do tempo que eu comecei a investir por longo prazo para os dias de hoje entre o Bitcoin e o índice Bovespa. Apesar do índice Bovespa ser um índice que não reflete a carteira de todo mundo, ele é o índice utilizado pela Bolsa Brasileira aí para refletir mais ou menos as ações brasileiras. Então aqui eu vou mostrar para vocês, a partir de julho de 23, aproximadamente aqui, 14 de julho, até os dias atuais, o Ibovespa ele rendeu aproximadamente 13%, como vocês podem ver aqui, ó. 12, 13%, né? É relativamente baixo, né? Se vocês forem pegar um prazo de 2 anos, é relativamente baixo. Se a gente pegar um prazo maior aqui, vamos colocar aqui desde. Vamos pegar esse baixo aqui. Vamos supor que a gente comprou lá no fundo de 2020, que foi a pandemia no talo, e ganhamos até o dia de hoje. A gente ganharia 99%. Porém, o que me choca é isso aqui, ó. Quando você analisa o Bitcoin, cara, tudo perde o sentido. Se você pegar desde a data que eu comecei a investir, que foi julho de 23, pro longo prazo, até os dias atuais, ele subiu nada mais nada menos do que 346%. Isso aí dá mais de 3 vezes o que o Ibovespa subiu desde o fundo da pandemia. Ou seja, você acertando o fundo da pandemia até os dias de hoje que subiu, o Bitcoin daria 3 vezes mais. Se a gente buscar lá do início o Bitcoin, aí que a coisa fica ridícula, né, cara? 41.000% de aumento. Beleza, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer para vocês que eu relutei muito na confiabilidade de ter o Bitcoin. Eu vou dizer para vocês que o nosso raciocínio, às vezes, de chegar à conclusão de que o Bitcoin não é uma boa ideia, é quando a gente pensa que é apenas uma moedinha virtual volátil em que você vai lá, coloca seu dinheiro, compra algum decimal de Bitcoin e quando valoriza você vende. Só que o Bitcoin não se trata disso. E é esse o ponto. O Bitcoin, na verdade, é a coisa mais íntegra que se pode chamar de propriedade privada, que ninguém consegue te tomar, que é algo que você consegue autocustodiar e o governo, o Estado, que é a coisa mais poderosa que tem, não consegue nem saber que você possui Bitcoin, não conseguindo te cobrar imposto sobre ele e nem te tomar ele caso você esteja endividado. E mais do que isso, geralmente todos os nossos bens e patrimônios eles estão vinculados a algo que a gente já está acostumado. Por exemplo, um apartamento, quando você pergunta quanto vale esse apartamento, a pessoa fala em reais. Ah, vale tantos reais. Então, para você, aquele lastro de real faz muito sentido, porque você está imerso num mundo em que as pessoas falam em reais. Porém, o real, não sei se vocês sabem, é estimado que as cédulas existentes são aumentadas em 20% todos os anos. O que que isso causa? Inflação. O seu dinheiro vai valendo cada vez menos. Então, apesar do seu apartamento, por exemplo, estar sempre valorizando,
em termos brutos, um deal que você comprou por 50 mil, hoje está valendo 300 mil, você não ganhou de fato 250 mil em poder de compra. Na verdade, pode ser que aqueles 50 mil da época que você comprou o apartamento compre a mesma coisa que 300 mil compra hoje. E é isso que as pessoas muitas vezes não enxergam. E o Bitcoin, ele tem essa magia. Por quê? Eu não consigo imprimir mais Bitcoin do que o máximo que ele consegue chegar. Hoje, a gente tem aproximadamente 19 milhões de Bitcoin disponíveis para serem comprados e vendidos. E estima-se que até 2140 e pouco vai atingir o pico dele, o máximo de bitcoins disponíveis, que são 21 milhões. O que que isso significa? Que é uma moeda escassa e que ela não tem inflação sobre ela. Porque não tem como eu produzir infinitos bitcoins para que ela perca o valor. Qual a única chance do Bitcoin perder o valor dele nesses termos existentes? Se as pessoas desacreditarem que é uma moeda que de fato faz sentido como reserva de valor, como reserva de patrimônio. E uma coisa que vocês têm que parar para pensar é que, para mudar as regras que existem no Bitcoin hoje, todas as pessoas que possuem o Bitcoin têm que entrar num consenso e fazer essa mudança. Aí vocês imaginam o nosso Congresso Nacional, que tem lá seus 513 deputados. Se eles não entram em consenso, que são 513 pessoas, imagina as milhares de pessoas, milhões de pessoas que possuem Bitcoin. Elas nunca vão entrar em consenso para nada. Então, o que está posto são as regras e muito dificilmente vão ser mudadas. Então, a gente às vezes enxerga o Bitcoin como algo que eu vou comprar e eu vou ganhar muito dinheiro, mas é muito mais do que isso. O Bitcoin, ele é uma forma de você colocar no seu portfólio, no seu patrimônio de longo prazo, algo verdadeiramente sólido e que vai não só manter o seu poder de compra, como aumentar ele exponencialmente. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo um dos momentos que os nossos avós viveram, que os nossos pais viveram, em que a terra, por exemplo, em grandes centros, eram dadas, eram invadidas e estava tudo bem. Um grande exemplo é Ilhabela. Para quem não conhece, Ilhabela fica no litoral norte paulista. As terras lá hoje são caríssimas. Por quê? Porque em um dado momento, as pessoas que foram lá, as primeiras que chegaram lá, que não tinha nada, só tinha mato lá, mas viram uma oportunidade de ter uma terra num lugar extremamente bacana, ou compraram por preço de banana a terra, ou invadiram e foi consensual do governo ali naquele momento, da prefeitura, enfim, deixar aquelas pessoas morarem lá. Só que vai lá hoje tentar invadir uma terra. Vai lá hoje tentar comprar uma terra a preço de banana. Não tem. Por quê? Porque hoje já é consolidado as moradias em Ilhabela. Então, essa analogia eu trago para o Bitcoin. Hoje, pouquíssimas pessoas não enxergam o Bitcoin como algo volátil, algo só para especular. A maioria das pessoas enxergam assim. Só que a propriedade dele é muito mais profunda do que isso. Então, assim, eu tenho refletido bastante sobre isso, porque eu confesso que dá um pouco de medo, um pouco de receio, você pensar em deixar de aportar em algo que você tem um histórico gigantesco por trás, que são as ações. Ações existem desde 1900, 1800 e bolinha, sei lá. Então você tem um histórico aí de 200 anos para ser analisado sobre ações. O Bitcoin nasceu ontem. Eu não tenho um histórico a ser analisado. E é justamente por isso que os céticos não conseguem enxergar que tem um potencial gigante. Então, eu aos poucos estou começando a entender que super compensa colocar uma parcela maior na carteira. Mas, de novo, né, isso tem a ver também com o perfil de investidor. Não vai você que não sabe nem a diferença de renda fixa para renda variável entrar nesse mundo. Esse papo que eu estou fazendo aqui com vocês
é mais para quem já investe e já tem uma carteira se formando ali, não necessariamente um patrimônio gigante, mas algo se formando já e está disposto a novas oportunidades. Agora, uma coisa que eu também não recomendo é você pegar todo esse portfólio já construído, querer destruir tudo, vender tudo, realizar tudo, para ir lá e comprar Bitcoin, porque isso também foge um pouco daquela disciplina que o investidor de longo prazo tem que ter, de não ficar rodando muito a sua carteira. Mas caso esse vídeo tenha feito sentido para você, comece a aumentar os aportes em Bitcoin e não tirar o patrimônio que já está consolidado em um outro ativo. Hoje eu posso dizer que eu vou começar a de fato aumentar a mão nesse ativo, porque ele é considerado como se fosse aquela terra de Ilhabela que não valia nada. Apesar de estar valendo 600 mil reais hoje, as estimativas é que isso é troco de pão perto do que ele vale. Então, é difícil saber, porque os ganhos passados não garantem os ganhos futuros, mas não vale a pena ficar de fora dessa oportunidade, porque a nossa geração foi privilegiada com a criação desse ativo, que não existia na época dos nossos pais, e cabe a nós nos aventurarmos e ver no que dá. Então, não é uma recomendação de compra, por óbvio, mas eu vejo que é uma oportunidade do século e a maior transferência de riqueza que esse século vai ver. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Fechou? Valeu, falou!